Muito bem, estamos com a doutora Solange Benatti Murad, médica dermatologista, mais uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o Dezembro Laranja, que vai ocorrer em Olímpia agora no próximo dia 2, sábado. Eu queria agradecer a presença da doutora Solange em aceitar essa entrevista e esclarecer para a gente a importância de participar, então, doutora, dessa campanha, como que vai funcionar, enfim, passe as informações para a gente. Um bom dia. Obrigada, primeiro bom dia a todos, os ouvintes, obrigado Concom, porque você está sempre aí prestigiando a gente e nos dando esse suporte, né? E como eu te falei, hoje nós preenchemos online e uma das perguntas que vem pela própria sociedade é como que as pessoas sabem da campanha. E assim, é disparado o número de aqui na cidade de Olímpia, de pessoas que sabem pelos meios de comunicação. A gente sabe que não são todos os meios de comunicação que têm esse lado, né? A maioria tem esse lado, mas não é todos que entendem que é uma campanha que tem um cunho, além de social, né? De diagnóstico, prevenção. Então a gente trabalha tratamento preventivo, né? E com esse espaço a gente consegue então atingir esses objetivos da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Certo. Conscientizando, né, doutor? Sim. A importância dessa campanha, e o câncer de pele é um dos principais cânceres que o ser humano... Então, hoje, se a gente for fazer uma análise, assim, o maior órgão do corpo humano é a pele, né? É verdade. E, assim, nós moramos num país tropical, né? O tanto é que o dezembro laranja é porque está começando o verão, né? Apesar de que aqui no Brasil a gente tem sol o ano todo. Mas, então é isso. A gente precisa muito orientar as pessoas no sentido de prevenção, porque as pessoas aqui no Brasil, elas estão expostas o ano todo, né? Porque mesmo no inverno a gente tem sol. Então, o sol é fonte de vida, né? O sol tem vários vitamina D, ajuda a absorção da vitamina D. Mas assim, o que nós colocamos é que seja que as pessoas se exponham de uma forma consciente, né? Evitando determinados horários, ou usando protetor solar, ou protetor através de roupas, né? Hoje a gente tem aqueles tecidos que são V-line, procurando os lugares que sejam mais cobertos, né? Ainda mais porque nós moramos numa cidade turística. Se falar, não, você não vai tomar sol, não tem como. Então, assim, a gente vive no sol. Se você pratica o esporte no sol, os nossos trabalhadores, né? Quantos nós não temos? Trabalhadores rurais, né? De construções. Então, nós todos estamos envolvidos direto e indiretamente. Eu nunca fui de tomar muito sol, exatamente por essa minha consciência. Ultimamente tenho participado de campeonato, às vezes, e não tem como, né? Você está no horário que às vezes você não gostaria, mas você tem que se expor, né? Mas o sol, ao mesmo tempo, ele é amigo, mas ele pode ser, e ele é prejudicial em excesso, né? Porque como você perguntou, né, a importância do câncer de pele. Hoje nós temos estatísticas que mostram que 33% de todos os tipos de câncer é de pele. Então, se você tem 100 pessoas com câncer, 33 estatisticamente estão relacionados com câncer de pele. O que eu vejo de bom nisso é que assim, a maioria dos cânceres, em torno de 85%, são cânceres de pele, que são neoplasias, não letais. Então, isso eu acho que dá a preocupação existe, mas não são letais, mas aqueles que são graves, como o melanoma, né? É uma porcentagem de 1%, mas o diagnóstico de uma neoplasia de um melanoma, ele tem que ser feito precocemente. Porque se você faz um diagnóstico, consegue detectar uma lesão de melanoma no início, você vai evitar a metástase, né? Que é aquela célula da neoplasia, do câncer, e que vai atingir outros órgãos através da circulação. Vai se multiplicando, né? Através da circulação ela atinge qualquer órgão interno. Pode ser fígado, intestino, até olho, qualquer região do corpo. Então, pensando, né, nessa estratégia, a sociedade, então, decidiu investir nessa campanha, que é não só de
novos diagnósticos e tratamento, mas também o preventivo através de campanhas para jovens, para crianças. Hoje, aqui em Olímpia, nós desenvolvemos um trabalho de uma parceria com a Secretaria da Educação. Então, as nossas crianças aqui do município, elas desenvolvem, né, trabalhos que os professores preparam com temas de preventivo. Então, e aí depois, inclusive deve ser próxima semana ou outra, preciso ver com a minha secretária, eles fazem a entrega dos melhores trabalhos. As crianças desenvolvem redações, elas desenvolvem frases, elas desenvolvem desenhos, então elas são multiplicadores. Porque essa geração vão ser os adultos de amanhã. Aí você me perguntar, mas criança tem câncer de pele? Pode ter, mas não é o comum. Porque haja visto, e como nós falamos, que 85% são lesões mais benignas, e essas lesões têm uma relação direta com a exposição solar. Então, haja visto que se você... ele tem um efeito cumulativo. Então, a criança ainda não teve tempo de expor um tempo para acumular essas degenerações que levam ao câncer de pele, né? Mas ela passa informação dentro de casa, para o pai, para a avó, para os irmãos. Sim, eles são multiplicadores. Pessoas que não foram tão esclarecidas como eles estão tendo acesso à informação. E as crianças, eu falo, são umas esponjinhas, né? E elas são muito autênticas e elas absorvem muitas informações, como você falou. Passa para a família, passa para a comunidade. Então, esse é o principal objetivo, trazer também essa geração para uma conscientização. Na minha época de adolescente, a gente não tinha essa consciência. Eu lembro que não tinha. Eu me lembro também. Que tinha o clube de campo, na época não tinha nem o termo, a gente passava Coca-Cola. Nossa, a gente queria queimar. Então, assim, e fora casos aqui em Olímpia, de pessoas que passavam aquela folha de figo para bronzear rápido, e aí tinham queimaduras, assim, eu lembro, logo que eu vim para Olímpia, eu atendi um caso muito grave, né, porque a pessoa passou e o produto da folha de figo, ela potencializa muito a ação da luz solar. Então, essa pessoa desenvolveu queimadura de 2º e 3º grau. Nossa, olha aí. Precisando ser internada. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Os bronzeamentos também, porque... em excesso e até artificiais, né? Exatamente, porque assim como você falou, porque o que ajuda nesse processo é a ultravioleta. E o sol ele é composto de UVA, ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Essas máquinas, elas têm ultravioleta A. Ultravioleta B é aquele sol que arde e queima mais, que é em torno das 9 às 15 horas. Então, a pessoa acaba se tendo um controle maior. Agora, o ultravioleta A, ele é constante durante o dia. Por isso que as câmaras são ultravioleta A. Mas elas queimam mais? Ele queima? Não, a ultravioleta A queima mais? Mas a pessoa, ela bronzeia porque ela bronzeia uniforme. E já a ultravioleta B, ela é intensa, porque o sol incide... Naquele horário. Então, as câmeras para bronzear as pessoas, só que assim, os malefícios é o mesmo, porque tudo é ultravioleta. São os raios ultravioletas que levam ao câncer. Uma vez ou outra vai lá, agora sempre problemático. Apesar de que nós temos alguns tipos de câncer que não é diretamente ligado ao sol, existe o fator genético, o próprio melanoma, ele pode estar relacionado com o sol, mas também pode surgir até em área coberta. Então esse é o cuidado, o alerta. Assim, as áreas expostas são que a gente tem maior número de lesões, mas não quer dizer que a pessoa não possa ter em áreas cobertas, não expostas ao sol. Como que vai funcionar então essa campanha? A pessoa vai direto, eu soube que tem que levar um documento de identidade, o cartão cidadão, enfim. E como que vai ser feita essa triagem? Quem vai participar? A sua equipe, enfim. Então, a campanha ela segue os moldes dos anos anteriores, ou seja, as pessoas chegam com o documento, passa por preenchimento de uma ficha lá na secretaria do posto, vai ser no postão, né? Claro. Que isso é um controle interno aqui do município, e nós vamos ter os médicos clínicos que fazem as triagens. Sim. Por quê?
O foco da campanha é a gente fazer diagnóstico de lesões ou pré-cancerosas ou cancerosas, ou alguma lesão de risco. Certo. E se a gente não tiver a triagem, às vezes a gente vai atender muitos casos que não é que não sejam importantes, mas que eles não são o foco da campanha. Sim. Então a triagem é uma forma de direcionar os pacientes para os dermatologistas para que eles atendam aquilo que realmente é o foco da campanha. Às vezes a gente não consegue o número de clínicos suficiente, às vezes a demanda é alta e às vezes algum paciente passa direto para a gente. Mas, de qualquer maneira, a partir do momento que existe o diagnóstico, que a pessoa precisa de um tratamento lá no local, esse ano a gente vai continuar fazendo aquele nitrogênio líquido, que são para as lesões pré-cancerosas, que é muito comum aqui na nossa região, né? É muito comum, pessoas depois dos 40, 50 anos têm muita queratose e casos cirúrgicos vão ser encaminhados, vão ser agendados para uma cirurgia, aqui vai ter um agendamento. Esse ano, infelizmente, não vamos ter cirurgia no local, em função de que a nossa grande parceira, doutora Marla Somilho, que é a cirurgiã plástica, ela está com um bebê pequeno, familiar. Mas, se Deus quiser, o ano que vem vai dar tudo certo. E a gente conta muito com o apoio, né, da parte preventiva da Secretaria da Educação, com todo o suporte da Secretaria da Saúde, com toda a equipe, enfermeiros, enfim, toda a equipe que eles disponibilizam o espaço para a gente atender, os colegas clínicos, geralmente o Celinho sempre fazendo viagem, o marido da doutora Nelly, o Rimoli e alguém mais que a gente está aguardando aí. Das médicas dermatologistas que nós temos confirmados, tem eu, a doutora Nelly, a doutora Ingrid, a doutora Graziella, a doutora Silvia, a doutora Laura e a doutora Lara. Então, esse ano nós estamos com equipe boa, porque a gente sabe que a demanda também é alta e o tempo é curto, né? Porque nós atendemos das 9 às 15 horas. Das 9 às 15. Tá certo. Então vai ser no postão, a pessoa deve chegar um pouco antes, até para poder também. E quando chega, elas forma uma fila. Até eu já olhei para o tempo, né, para saber, porque às vezes tem ano que chove, tem que fazer cobertura, e eles vão receber uma senha, né? Aí com essa senha eles vão começar a fazer o preenchimento da ficha e aí vai passando pelo atendimento, né? E a gente sempre teve uma demanda alta, né? E sempre teve casos também que apresentaram, né? Sim, assim, hoje a gente não percebe aqueles casos muito evoluídos, muito mais assim grandes, de tumores grandes, porque quando começa a aparecer, a própria família, às vezes é o idoso, já procura atendimento, mas então esses casos de lesões maiores a gente já não tem pego com muita frequência, mas o vaso celular, o espino, que também pode dar no lábio, na orelha, né? Em qualquer área exposta, couro cabeludo. Daí a importância também da proteção ocular, né? Por causa da degeneração da retina em função do sol, as roupas, como nós falamos, né? E os protetores solares. Tá certo. Então as pessoas têm que ter um alerta em relação a essas lesões, que às vezes surgem de uma forma inesperada, começa às vezes com uma coisa muito simples, que é uma bolinha que a gente chama pápula, que às vezes tem a cor rósea, ou uma cor avermelhada, ou até da cor da pele, e tem uma borda mais tipo perolada. Sim. Essas lesões geralmente com a evolução elas começam a sangrar, porque elas são muito vascularizadas. Então, às vezes na barba, o homem vai fazer a barba, se encosta, enfim, ela sangra às vezes espontaneamente. Então, esse é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta, uma pinta que começou a sofrer uma mudança, começou a crescer, mudar de cor, é outro sinal de alerta. Que causa dor também? Às vezes, nem sempre causa dor, né? Não. Pode causar um desconforto, mas não a dor. Não a dor. E também pode surgir já como melanoma, né?
ou ela pode vir de uma pinta, que é um nevus, que é essas manchinhas acastanhadas ou enegrecida, e elas passam por esse processo e sofrem uma transformação. Então esse é um sinal de alerta para todos que estão nos ouvindo. Quando tiverem esse tipo de lesão, tem que procurar um atendimento. Se não puderem na campanha, procurarem o dermatologista, se tiver algum plano de saúde ou o próprio posto, para que eles possam ser diagnosticados. Isso que eu ia perguntar, o posto ou o SUS tem esse atendimento dermatológico? Tem dermatologistas que são contratadas pelo SUS e que atendem e que também algumas cirurgias são feitas aqui. Aí, dependendo da gravidade e o tipo de cirurgia, às vezes é encaminhado para Barretos, Hospital do Câncer, ou outro hospital que hoje tenha esse convênio com a Olímpia, né? Eu estava vendo nesse material educativo a questão de ter mais de 65 anos. Então, por quê? Exatamente que nós falamos que o sol, ele degenera a pele e esse efeito cumulativo. Então, quanto mais idade, mais tempo você tomou sol, pelo menos teoricamente. Às vezes você vê pessoas com 60, 65 anos branquinha, não tem problema, nunca tomaram, assim, sempre se protegeram. Mas a tendência é, com o tempo, haver uma maior tempo de exposição. Por isso que eu falei, as crianças às vezes ainda não atingiram o tempo necessário por causa desse efeito cumulativo. Então, não é o sol de agora que você toma, vamos supor que você tem 65 anos. Não é sol de 3 anos, mas é o sol que vem desde que você nasceu. Da sua infância, da sua adolescência. E essas degenerações, elas vão ocorrendo e muitas vezes não são perceptíveis a olho nu. E aí começa muito as queratoses actínicas, que tem muito aqui em Olímpia, que são aquelas casquinhas que dão principalmente assim nos braços, mas pode dar na face, em áreas expostas, assim, no dorso das mãos, que são lesões que podem ou não evoluir por câncer de pele. Mas casquinha tipo ferida? Mas meio esbranquiçadinha, meio sequinha, e que não sangra, mas assim, ela pode sofrer um processo de evolução. Ou não, né? Ou às vezes elas vão ficar como queratose actínica. Por isso que hoje nós, dermatologistas, sempre orientamos para tratar. Fala, pode ou não evoluir. Então, assim, como existe essa possibilidade, então o tratamento você vai prevenir um espino celular, um câncer que pode ser mais agressivo, porque dentro desses cânceres que são mais comuns, somente o espino é um pouco mais agressivo e ele pode através da continuidade, atingir órgãos próximos, né? Se tem no lábio, atingir a mucosa jugal, né, dentro da boca ou alguma área do pescoço, né? Então, por isso que é importante as pessoas terem esses cuidados, né, com. Então, eu queria então que para finalizar e para convidar também a todos para estarem sábado nessa campanha, mais uma de prevenção ao câncer de pele, doutora. E se você me permite, por como favor. Eu falei para você, nós temos parcerias com a sociedade privada, enfim, além de órgãos públicos. E a nossa campanha foi considerada modelo pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Saímos até no Jornal da Sociedade. E para que a gente tenha essa parceria, a gente às vezes tem apoio. Então, nós tivemos esse ano, a pedido da Secretaria da Educação, 8 bicicletas que foram patrocínio. Eu posso citar o nome? Pode, por favor. Então, patrocinadores da bike esse ano. A Purina Rações, a Vasoli, né? Supermercado Ikegami, Hot Beach, a Enjoy, que é o hotel, o Termas e a Condumax. E além do que, nós temos uma que foi doada por um grupo de amigos que foram fazendo uma cotização. São 8 bicicletas? São 8, Que bacana. E aí Entre outros prêmios, não, são as bicicletas. Não, são as bicicletas, eram 6 o último ano, e esse ano eles aumentaram para... E vai ser lá no parque de novo, a entrega? Ali geralmente no geralmente ali na Secretaria da Educação, ali no centro. Aqui no centro, é verdade. Eu aqui até preciso, a Patrícia já deve estar com a data, mas logo depois da campanha, depois se a gente puder, eu te passo até se você por favor. puder ir lá, é bem interessante, as crianças ficam muito felizes, né?
Que não deixa de ser um aprendizado e um incentivo fator também. Motivador, né? É motivador e é um presente no final do ano, então é um presente do Papai Noel, que seja. E é interessante que até o EJA, que é a escola para adultos, eles se sentem assim muito, muito agradecidos, assim, valorizados, né? Porque eles estão numa fase, né, de aprendizagem já adulto, e aí eles fazem uma redação e tem essa premiação. E é bem gostoso assim de acompanhar, e o mais importante é o fator motivador e preventivo, né? Porque é aí que eles estão em condições de levar e de multiplicar esses conhecimentos, né? Então tá. Eu queria que a senhora, doutora Solange, então reforçasse o convite à população para esse sábado, mais uma campanha de prevenção ao câncer de pele. Sim, então vai ser um prazer para nós estarmos recebendo toda a população de Olímpia. Nós temos um limite de atendimento, porque por causa do horário e número de profissionais, então em média a gente atende de 200, às vezes chega até 300 pacientes. A gente tem uma demanda que nós não podemos ultrapassar, gostaríamos de poder atender mais, mas nós temos esse limite, e que os casos que realmente de maior risco ou de suspeita, que a pessoa tem alguma dúvida, que sejam os casos que fazem mais, tem um alinhamento maior com o nosso objetivo. Mas nós estamos abertos a atender qualquer paciente, qualquer pessoa que queira uma orientação, mas focando mais no câncer mesmo e trabalhando mais, que é o objetivo, né, da campanha. Das 9 às 15, né? Das 9 às 15, levando lá no o documento. Levar o documento para poder formalizar perante a secretaria, né? Para nós que preenchemos através de online, é interessante porque fica cadastrado, né? Casos que a gente tem câncer, a gente tem que colocar o nome por completo para a sociedade. Depois, se precisar fazer alguma pesquisa, e eu vou ficar te devendo, como você me pediu aí no início, o resultado da campanha anterior, porque nós dependemos da informação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mas são sempre produtivas, né? Sim, muito, porque, como eu disse, né, 33% dos casos de câncer são de pele. É o maior Então, se a campanha, eu acho que está tendo um resultado a curto prazo, eu acredito que não. Mas eu acho que essa sementinha está sendo plantada e esse resultado a gente vai colher mais a longo prazo, né? Na medida que as pessoas se conscientizarem mais e se cuidarem mais, né? E você, principalmente, que tem olhos claros, pele clara. Verdade, vou ter que... Então, tem que estar todo mundo se cuidando, inclusive não só a pele clara. Já tenho 65 anos. Por isso que você falou dos 65. Tá certo, eu falei por isso mesmo. Mas então, vou reforçando, no sábado, agora dia 2 de dezembro, no Postão, né, no área Dezembro laranja. Dezembro laranja, no horário, né, 9 às 15 horas. Estaremos lá atendendo e vai ser um prazer poder ajudar a população e orientar. A equipe é boa, muito focada, e a gente tem essa parceria já de muitos anos, né? Agradeço. Obrigada, então. viu? Obrigado.